Olá, bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, neste sábado, 19 de dezembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roai, que tal? Que tal, vai? Animado, né? Aqui... Fim de ano, né? Nossa, eu tô aqui querendo ir para Cuba agora. Pode me mandar ir para Cuba para tomar soberana. Né? Quero lá soberana, hermanitos. Pois é. Aqui a gente vai demorar 14 meses, 16 meses, não sei quantos meses. Lá é soberana na veia. Pois é, soberana com Havana Clube. E morrito. Morrito, daiquiri. Pois é, e como todos os sábados, a gente traz para vocês uma entrevista gravada, sempre com grandes nomes do país aqui, e hoje a gente traz para vocês uma entrevista com o Genuíno, José Genuíno, que eu vou subir aqui na nossa jangada. Ex-deputado federal, né? Ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. José Genuíno, bom dia! Tudo bem? Bom dia! É uma honra, é uma satisfação e é um prazer cumprir com o chamado, com a solicitação de vocês do Fórum, do Robai particularmente, para conversar e bater esse papo sobre o futuro e também sobre o presente, né? E não dá para falar do presente e do futuro sem avaliar o passado. Estou discutindo. Muito bom. E pensando nisso, que a gente já vem falando assim, o que a gente vai perguntar para o Genuíno para começar a entrevista? Falei, o Genuíno é bom de análise de conjuntura, Adri. Exatamente. Ele é bom de análise de conjuntura. Na época do PT, que tinha diversas correntes que disputavam ali os rumos do partido, o Genuíno era o craque das análises de conjuntura. Genuíno, faz uma análise de conjuntura para a gente, meu chapa. Vamos lá. Olha, o Brasil atravessa uma encruzilhada profunda, ampla e sistêmica, porque nós temos a crise da vacina, a crise sanitária, a crise do emprego e da renda, a crise da fome, a crise institucional, porque nenhuma força tem maioria para ditar os rumos do país, nem o inominável pós-eleição, nem a direita tradicional e neoliberal, e nós, da esquerda e da centro-esquerda, também não temos esta maioria. Portanto, a gente caminha numa instabilidade política institucional no fio da navalha. Essa questão vai ser decidida na crise de 2021. 2021 será um ano chave, decisivo, para os rumos do país e do povo brasileiro. E isso vai desembocar na disputa global de 2022. E esse processo que está em curso, Robai, é um processo que começou, na verdade, em 2005, 2013 com os levantes de direita, 2016 com o golpe, 2018 com a eleição ilegítima e a prisão do Lula. Portanto, nós estamos atravessando o que eu chamo uma crise institucional por causa do cavalo de pau na democracia. A democracia na história da humanidade é uma obra muito sublime, é algo que custou sangue, tortura, guerras, etc. E não se pode brincar com ela e dar cavalo de pau como estão dando no Brasil. E isso tem se agravado ao longo dessa história recente. Então, nós temos um processo em curso. E o PT está no centro desse processo. Eu costumo dizer que essa encruzilhada é também a encruzilhada do PT. Porque nessa encruzilhada o PT tem a sua história de 40 anos, que é uma história virtuosa, é uma história que tem lições e muitos desafios, é uma história de ser considerado o inimigo da burguesia brasileira, como eram os comunistas nos anos 50 e 60, e, ao mesmo tempo, ele é decisivo para o futuro da esquerda. E não adianta a esquerda querer buscar a solução sem o PT. Ela vai cometer um equívoco, porque terá uma vida mais efêmera do que o PT. O PT tem 40 anos de muita história, de muitas lições, de muita militância, de muitas experiências que estão cravadas na consciência do país, do povo, e nós temos que fazer um giro à esquerda para enfrentar essa crise institucional, a crise social e sanitária. E a crise mundial, eu acho que é até uma crise civilizatória, o mundo está vivendo uma crise de futuro, a humanidade está em disputa. E, no meu modo de entender, a esquerda tem uma tarefa central,
que é resgatar o seu ideário, fazer a crítica radical ao sistema capitalista que está se superando com a crise do Covid e não ter medo de dizer qual é o novo regime político e econômico para substituir o capitalismo, que é o socialismo renovado. Nós temos que dizer essas verdades, porque numa crise como essa, você não pode ter medo de dizer o que quer, o que pensa e o futuro. Então, acho que é um momento muito virtuoso para o debate político e eu estou muito mobilizado para enfrentá-lo. E nessa questão do Partido dos Trabalhadores, eu vi uma recente entrevista onde você disse que é da necessidade do partido se voltar a ser um rebelde. E então eu queria perguntar o que é necessário para o Partido dos Trabalhadores voltar a ter essa rebeldia? Qual que é o papel do partido nesse momento? Olha, companheira, a rebeldia começa na teoria, porque a primeira luta é no plano das ideias. E essa rebeldia teórica vai exigir do PT a primeira coisa, fazer uma avaliação do que é universal na história do PT e do que tem que ser criticado, do que tem que ser avaliado. Nós temos uma história importante, como tivemos no nascimento do PT, na definição do socialismo petista, do primeiro congresso, do terceiro congresso do PT, do quinto encontro, que foi a perspectiva de um governo democrático, popular e socialista, nas rupturas que tentamos realizar no colégio eleitoral, contra o plano cruzado, quando declaramos simbolicamente o voto na Constituinte, mas assinamos, e quando fizemos a resistência ao governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, também nós temos que avaliar que quando a gente chegou no governo, nós caímos numa institucionalidade restritiva, uma institucionalidade limitada pela janela de 88. E quando você chega no governo e não muda as estruturas do Estado, você acaba sendo vítima ou do golpe ou da cooptação. E foi isso que aconteceu conosco, porque nós não mudamos as estruturas do Estado, políticas, militares, sociais, jurídicas, e principalmente não mexemos na riqueza. E considerando, Bri, a característica do Brasil, que tem um capitalismo autoritário, conservador, monopolista, financeiro, e uma classe dominante que nunca disputou e nunca teve medo de ceder, é só ver os períodos curtos de democracia no Brasil, uma classe dominante escravocrata, uma classe dominante conservadora, elitista, preconceituosa, nós achamos que dá para governar sem ruptura, sem enfrentamento. E eu acho que essa é uma lição muito importante para a esquerda. E essa avaliação tem a ver com o futuro. Eu acho que nós temos que reavaliar o programa e a estratégia do PT. Ao reavaliar, nós temos que sinalizar o rumo de uma crítica radical ao capitalismo financeiro, monopolizado e dependente, e, ao mesmo tempo, indicar as características do que eu chamo de um socialismo renovado. Não adianta a gente ficar falando pós-capitalismo, pós isso, aquilo outro, sem dar nome. O pós pode ser tudo. Pós-democracia pode ser, inclusive, o autoritarismo. Pós-capitalismo pode ser o feudalismo, não dá. Pós-capitalismo é um socialismo renovado, com democracia, com feminismo, com combate ao racismo, com a ecologia, com a plataforma da comunidade LGBTQIA+, com a plataforma da juventude. Nós temos que fazer a rebeldia das ideias e a rebeldia do programa e a rebeldia na organização. A organização do PT está burocratizada, está velha, ela tem que ser chacoalhada para se criar uma organização horizontalizada, uma organização que dialogue com o povo. Porque, na verdade, eu acho que é importante, Robert, a gente levar em conta que o povo brasileiro não tem uma consciência majoritariamente democrática e civilizatória. É uma consciência que é produto da dominação de classe, dos instrumentos de manipulação da mídia, e nós nos enganamos quando não fizemos a disputa de corações e mentes. E eu acho que o PT tem condições de fazer uma grande frente de esquerda, que é diferente de aliança. Eu acho que a aliança é pontual, frente de esquerda é permanente. Ter um programa em defesa da radicalidade da democracia, dos direitos, da vida, da vacina, do emprego, da renda, do SUS, de uma ordem internacional justa, soberana e livre, e de um outro modelo de organização da humanidade. O Covid-19 botou o capitalismo de joelho. E a
o coronavírus aqui no Brasil botou toda a dominação da elite brasileira no buraco, daí a crise geral, até disputa de vacina, disputa de data, disputa de tudo. E o povo brasileiro está inseguro, triste, com medo. Tem o fantasma, o medo. E aí o PT foi transformado em bode expiatório, como os comunistas foram transformados nos anos 50 e 60. Mas o PT não pode ter medo disso, tem que enfrentar. Enfrentar o seu legado e fazer autoavaliação. Enfrentar a crítica à classe dominante e dizer o que está em jogo. Criticar o lavajatismo, que foi a peça fundamental para incentivar essa criminalização da política e, em especial, da esquerda. E discutir novos rumos. Nós temos que discutir o futuro. Qual é o futuro para a humanidade? Qual é o futuro para o povo? É manter o capitalismo como uma religião? É manter o mercado como uma igreja? Ou é quebrar com isso através da luta popular, da luta social? Nós não podemos ficar só nos estreitos limites da luta institucional. Nós temos que vincular a luta institucional com a luta social, com a luta popular. Portanto, eu acho que é um período muito rico, companheiras e companheiros do Fórum. É um período que a gente tem que abrir a cabeça, ter energia, porque eu não sou pessimista, eu sou otimista com isso aí. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de que o novo tem que sair de dentro do velho. Mas para parir o novo, nós temos que fazer uma ruptura. E essas rupturas é uma renovação. E, para mim, o novo não é pela idade, o novo é pela cabeça, pela atitude, pelos procedimentos. Por isso que eu defendo que o Lula tem um papel fundamental nessa travessia como líder popular. Por isso que ele é alvo da maior perseguição que já se fez na democracia de um líder político. Tá certo? E, nesse sentido, o PT também é a experiência de maior perseguição. Desde 2005, 15 anos de perseguição, através da TV, através das rádios, através das mentiras, até pregava em 2005 que tinha que acabar com essa peste. Você se lembra o discurso do senador do PFL? Portanto, Borhausen, eu acho que nós temos que... O PT tem que se levantar, não ter medo, ter ousadia e fazer um reencontro com a sua história, com a sua militância. Pegar aqueles que desagregaram, encontrar gente nova que quer ter espaço, e se juntar com a esquerda, com o PSOL, com o PCdoB, com as pessoas que não têm partido, se juntar com as frentes sociais, com a intelectualidade progressista, e fazer um enfrentamento democrático radical. Porque o Brasil, de uma certa maneira, vai estar se reencontrando com suas entranhas. As entranhas do Brasil são feias, tenebrosas, e tirar a tampa e aparece tudo. No nosso cotidiano não era comum a gente ouvir: tem que matar, tem que massacrar, tem que torturar, tem que fazer isso, aquilo, outro. Pois é, nós temos um inominável que deu voz e representação ao purão. É o purão da ditadura, é o purão que não aceitou nem a transição da ditadura para a democracia, é o purão que achava que nem os governos do FHC servia, é o purão que não aceitou nunca o Lula e nem a Dilma, engolia, mas não aceitava. É o purão, que não abre mão de defender os valores da ditadura, das armas, da tortura, do massacre, da morte. Porque eles não pregam o futuro, eles pregam a tristeza, os cemitérios. Se auto-regozijam com isso. Então, nós estamos numa luta muito radicalizada e eu acho que a esquerda tem que ter um programa e, ao mesmo tempo, um futuro. Se a gente ficar só com a tática, eu acho que a gente se perde. O taticismo leva a gente a navegar em caminhos tortuosos. Agora, você tem que saber para onde anda. E aí falta uma estratégia. Eu acho que durante o período que nós governamos o Brasil, nós não tínhamos uma estratégia. A gente tinha uma tática, mas não tinha uma estratégia. E eu acho que a discussão agora é definir uma estratégia, fazer um processo de conferência no PT, de amplos debates, até um congresso, se o ideal seria um congresso, não ter medo de marcar posição. Por exemplo, nós estamos agora no imbróglio da mesa da Câmara e do Senado. Eu vivi em vários momentos esse imbróglio, quando eu era deputado. Uma vez eu disputei contra o Luiz Eduardo, a outra vez o Mercadante disputou. Eu acho que numa situação como essa, o Brasil está precisando de dizer um basta. O Brasil está precisando de revelar indignação. O Brasil não pode aceitar que a normalidade vire normal. E tem que dizer o seguinte:
Qual é a pauta que a Câmara tem que dialogar com o povo? Como ela deve se comportar? E aí a gente tinha que lançar uma candidatura do bloco de esquerda e fazer a disputa de ideias. Esse negócio de ficar disputando cargo, disputando coisinhas pequenas, a disputa da esquerda é coisa grande, não é coisa pequena. E eu acho que é ideias, é corações, é subjetividade, é uma outra visão que eu tenho. Eu aprendi muito com isso, eu não estou fazendo uma crítica sem dizer que o Zé Dirceu fala de você, né? Ele está defendendo que o PT tenha entre numa candidatura para disputar para valer-la. Eu estou defendendo que o PT lance uma candidatura. O PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT... Eu entendi. Você está defendendo que tem uma frente esquerda. Mas uma frente esquerda com a candidatura. Mas da frente esquerda. Sim. E tem muita gente do PT, incluindo o Zé Dirceu, defendendo que faça-se um acordo. Eu só acho que nós não podemos começar com acordo. Nós temos que começar com a disputa. Acordo só no segundo turno. Eu divido do Zé Dirceu. Eu acho que esse negócio de começar com acordo fica rebaixado. Nós temos que começar com a disputa, até para mostrar o que eu falei numa entrevista, os dentes da esquerda. E pode não ser um candidato do PT. Não precisa ser do PT. Eu defendo e defendi na eleição que o PT fizesse uma frente esquerda, independente de cabeça de chapa. Por exemplo, frente esquerda no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, independente, com quem tivesse condições de disputar. Por exemplo, aqui em São Paulo, se não era o Haddad, podia ser o Boulos. Em Rio de Janeiro, podia ser a Bené ou a Marta Rocha. Belo Horizonte podia ser um outro candidato. Então, vamos discutir. Eu defendo um programa comum para uma frente de esquerda. Você defendia isso, e eu defendia também, fiz vários textos, escrevi sobre isso aqui, falei em vários programas, e nós fomos tão ouvidos quanto são ouvidos os mudos nesse país, porque o PT ignorou completamente, fez uma prévia. Você escreveu um texto contra aquela prévia, eu me lembro bem, você acho que o Zé Dirceu, outras pessoas, falando que a prévia tinha que ser ampla, tinha que ser uma prévia envolvendo militância, envolvendo gente até de fora do PT. Eu, por exemplo, defendia que envolvesse a sociedade numa grande primária. O PT acabou escolhendo seu candidato em São Paulo, que é a cidade que é um país com 400 pessoas, né? Escolheu um candidato que ficou em sexto colocado, não é culpa dele, eu não estou responsabilizando, mas estou fazendo esse contexto para te perguntar o seguinte: a burocracia do PT não se tornou algo quase inamovível? Olha, é difícil mover para além da burocracia? Bem, Nova, eu aprendi na minha vida a fazer a disputa de dentro e de fora. Eu fiz isso quando eu era minoria no nascimento do PT, fiz isso quando virei maioria e estou fazendo isso agora. A disputa tem que ser dentro do PT e, ao mesmo tempo, de fora do PT. Eu acho que foi um erro a gente não ter construído uma aliança de esquerda desde o primeiro turno. Eu estou citando o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Algo que nós fizemos em Porto Alegre e em Belém. E também parcialmente em Recife, com o PSOL apoiando a Marília. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que fazer um amplo debate no PT. Eu acho que a burocracia que tem no PT ela é muito frágil. Na verdade, não é uma grande burocracia como era nos partidos tradicionais. Eu acho que é uma burocracia que, no meu modo de entender, não está à altura dos desafios do PT. Por exemplo, eu acho que nós devemos fazer um amplo debate na forma de encontros, conferências, plenárias, inclusive com pessoas que não são do PT. Por exemplo, fazer um grande seminário com personalidades internacionais sobre o socialismo, sobre a crise do capitalismo. A esquerda tem que recuperar o seu papel de indutora de ideias, de propostas e de renovações. E não ter medo daquela frase do famoso Mao Tse Tung, que as 100 flores desabrochem. Ou a frase a música do Caetano, é proibido proibir. Eu acho que nós temos que resgatar esse clima. E eu acho que nós fizemos um enfrentamento parcial. Eu acho que nós temos agora que recolocar essa discussão no outro patamar, entendeu? E eu acho que, nesse ponto, nós temos que fazer uma pressão de fora. Eu estou fazendo isso. Eu, juntamente com outros companheiros, estamos fazendo texto, documento, estamos fazendo muita plenária, muitas reuniões.
Inclusive, a minha missão política é essa. Eu não quero mais disputar cargo, nem quero ir para a direção do PT, nem quero mandato. Eu fui da resistência armada, fui da reconstrução do PT, fui protagonista do período da institucionalização do PT, e eu faço uma autocrítica disso. E agora eu estou fazendo uma nova fase da minha vida, que é propagar ideias, propagar sonhos, propagar convicções com pessoas que eu acho que têm muito valor. Por exemplo, o PT tem muita gente de valor, tem muita gente, tem mulheres que têm muito valor, jovens que estão levantando a cabeça, a comunidade negra, a comunidade LGBTQIA+, os trabalhadores que estão sofrendo a superexploração, os trabalhadores dos aplicativos. Tudo isso nós temos que nos juntar com os injustiçados, os excluídos e os discriminados. O nosso lugar é com eles. Não é nos salões iluminados dos banquetes palacianos da institucionalidade conservadora brasileira. É na rua. E nós temos que fazer um intenso processo de mobilização quando surgir a vacina e quando a gente sair do isolamento social. Então, eu acho que eu tenho essa convicção. Eu estou fazendo a terceira quarentena da minha vida, Roy. A primeira foram os 5 anos na ditadura, a segunda, 1 ano e meio na ação penal 470 e agora na crise sanitária. E eu faço um esforço muito grande para não baixar a guarda. E não baixar a guarda não é uma questão de fé, é uma questão de convicção política, de que o Brasil, e aí eu sou muito otimista, porque, veja bem, não é? Um país como o Brasil, com a formação política que tem, com a classe dominante que tem, com poucos períodos de democracia, que foi de 46 a 64 e de 79 a 2016, com vários exemplos de truculência das revoluções coloniais, das rebeliões regenciais, das greves operárias, de canudos, de contestado, das revoluções no campo e na cidade, um país que sempre aniquilou, ter um partido que construiu 40 anos de história, fez muitas experiências positivas, agora tem erros, tem falhas. Então, eu acho que já foi um grande feito histórico. Esse feito histórico, nós temos que transformá-lo no futuro. Então, eu acho que nós temos que ter teimosia, tem que ter determinação para buscar esse caminho. Nós não temos outro caminho. Nós não temos. Não existe outro caminho. O pessimismo, o individualismo, o ceticismo nos levará à morte. Agora, eu sou propagandista deste caminho para a esquerda. E quando eu falo esquerda, Rovair, eu estou falando do PT e estou falando da esquerda que não está no PT. Daquela que está em partido, já citei alguns aqui, e de uma esquerda que não está em partido nenhum, que eu acho que nós temos que reaglutinar. E compreender que nós somos minoria. Nós somos minoria na sociedade. Nós nos iludimos, quando o povo votava na gente, a gente achava que a maioria do povo era democrática e de esquerda. Não era. Não era. Aí, agora, quando derrubaram o governo do PT, aí o Purão mostrou sua cara. O Purão é feio, o Purão é truculento, o Purão é revanchista, o Purão é racista, o Purão é discriminador. E agora nós temos que fazer o contraponto. Entendeu? Quer dizer, eu nunca imaginava, eu convivi muito com o Inominável. Até a gente tinha em nome do decoro parlamentar, a gente não se falava, nem se cumprimentava, nem dava parte. E eu continuo com essa visão, por isso que eu chamo o Inominável. Imaginar que o Inominável fosse presidente da República, imaginar que os meios de comunicação, que a classe dominante ia fazer desse cara um presidente da República, eu não imaginava, sinceramente. Imaginar que os militares brasileiros fossem dar o aval para ele ser presidente, fosse se locupletar com este governo. Imaginar que o sistema de justiça, que a gente se iludiu com ele, achando que era protagonista de grandes mudanças, fosse propagandista de uma perseguição implacável a quem pensa diferente. Eu achei que eu me assustei com isso. E para que eu não vivesse com susto, eu resolvi compreender e militar. Por isso que eu acho que a gente tira muitas lições desse processo que nós estamos vivendo. É um processo, Rovair, muito radicalizado.
porque nós estamos tratando das raízes profundas da formação do nosso povo. Nós temos que reler o Caio Prado, reler Florestan Fernandes, reler Celso Furtado, reler, por exemplo, a contribuição do Gessé, para entender que nas entranhas da dominação do capitalismo brasileiro se produziam essas monstruosidades. E nós não tínhamos essa compreensão. Então, eu estou querendo fazer esse esclarecimento de ideias, não é para ilustrar a academia, nem para fazer tese de doutorado, eu nem tenho título de doutor. Eu quero fazer isso para esclarecer a militância social e política que se aglutinou no PT. E não é qualquer coisa o que esse partido aglutinou de gente ao longo desses 40 anos. Tem razão. Não é qualquer coisa, isso é uma obra gigantesca que nós não podemos botar fora. Por isso que eu não gosto de botar fora a bacia, o sabonete, a criança e a água. Vamos separar o joio do trigo, vamos examinar isso com muito cuidado, para que a gente tenha aquilo que o Gramsci falava, o otimismo da vontade e, às vezes, o pessimismo da razão ao analisar as condições que a gente está vendo. Eu acho que nós estamos vendo condições muito difíceis. Você tinha uma pergunta? Pois é, eu tenho só antes um comentário que você falou, quem imaginava, né, que ia eleger esse ser que está na presidência, e essa semana a gente viu ele causando aquela aglomeração imensa ali no CEAGESP, né, levando aquela multidão ali no CEAGESP. E só a pergunta que eu tinha, você falou que é a terceira quarentena, né? E a gente entrevistou recentemente o Frei Beto, que lançou um livro, Diários de Quarentena, onde ele resgata os 4 anos que ele ficou preso na ditadura e traz memórias que ele usou naquela quarentena, né, aquele período, para a quarentena de hoje. Eu queria perguntar se tem coisas que você trouxe dos períodos que você esteve em isolamento forçado para esse isolamento agora da pandemia. Tem coisas muito semelhantes e coisas diferentes. Em primeiro lugar, eu fiquei 5 anos, 1 ano incomunicável, mais 4 anos preso, cumpri pena de 5 anos. E a gente teve um período de isolamento individual, depois um período de vida coletiva. A diferença é que a questão da liberdade, de poder sair, é uma coisa inerente ao ser humano. Isso faz falta. Olhar o sol pela grade é barra pesada. Eu sinto aqui, às vezes eu dou uma saída na rua com máscara, e eu sinto como isso faz bem. Então, quando eu ia tomar banho de sol, no pátio da casa de atenção ou no pátio do DOPS, faziam bem danado. Isso é comum. Porque o ser humano é social. Mas eu também enfrentei a quarentena na democracia quando eu fui em prisão domiciliar por causa do mensalão. E essa aí era mais dramática, porque eu podia receber visita, mas não podia sair, porque eu estava em prisão domiciliar. E qualquer hora do dia ou da noite podia chegar um oficial de justiça para saber se eu estava em casa ou não. Então era um negócio chato. Era chato, porque eu experimentei, companheira, 2 tipos de tortura. Uma tortura que começa na alma, que começa no corpo e chega na alma. E eu enfrentei uma outra que começa na alma e chega no corpo. É tanto que, como consequência da ação penal 470, eu tive um aneurisma da aorta, que foi uma dissecação da aorta que eu fui operado. E agora eu estou numa quarentena mais rigorosa por causa da cirurgia que eu fiz da aorta. Eu tenho uma prótese no coração. Então, veja bem, eu acho que o que tudo isso me revela? Que o ser humano é uma potência. Quando ele junta crença com vontade, quando ele junta vontade com ação, quando ele não se dobra diante das intempéries, ele tem uma potência muito grande. Isso é comum. E eu estou com essa experiência. É claro que eu gosto muito do diálogo. Eu gosto mais de falar do que de escrever. Eu gosto da reunião presencial. Para mim, alimenta a minha cabeça. Ouvir as pessoas, abraçar, olhar no olho. Isso me alegra muito, que eu cultivei no movimento estudantil de 68, eu cultivei nas greves de fome que eu fazia na cadeia, a gente cultiva essas coisas. Então, eu estou vivendo essa experiência. É claro que aí eu não posso receber visita aqui, agora. Mas na época da cadeia eu gostava da visita. O dia de visita era a grande festa
na cadeia. O sábado a gente se preparava para receber a visita, tomava banho, vestia uma roupa, que era a roupa da cadeia, para receber a visita. Depois da visita, a gente entrava no banzo, caía, desmontava. E agora eu não tenho essas visitas, né? Nem posso visitar as pessoas, porque a live não substitui a visita presencial, olho no olho, o aperto de mão, o abraço. Eu sinto muita falta disso, até pela minha experiência. Quando eu saí da prisão em 77, depois de 5 anos, eu fui pela primeira vez no Morumbi, naquela final do Corinthians e Ponte Preta, e eu não era conhecido, ninguém me sabia meu nome, então eu fui para lá. Quando eu vi aquela multidão se abraçando, eu abraçava as pessoas, beijava, apertava, e ninguém perguntava meu nome, e eu nem perguntava o nome de ninguém. Eu disse, essa é a sociedade verdadeiramente libertária, em que o ser humano não precisa de prestar continência nem dizer sua identidade. É ser humano e se abraça, grita. Isso é uma coisa que me apaixona muito ainda. Ainda não, sempre. Então, eu quero fazer essas constatações, né? E que são muito importantes. Eu, inclusive, agora, nessa quarentena, às vezes eu tenho um pesadelo fazendo uma viagem por essas 3 quarentenas que eu vivi. Eu faço uma viagem nos pesadelos, viu, Dri? Eu faço essa viagem. Ô, Genuíno, você foi recentemente inocentado no caso da AP 470, né? Mas é bem inocentado. É que o processo, que é uma coisa maluca, eu vou explicar isso aí, Rovai. Eu fui citado na ação penal 470 porque eu avalizei 2 empréstimos em nome da presidência do PT. Esses 2 empréstimos o PT registrou e pagou. Mas a denúncia é que isso aí era uma simulação. E não era. O registro da contabilidade e o pagamento foi feito com juro e correção monetária. E olha bem, eles justificaram isso para ação penal no Supremo. Mas lá em Minas Gerais entraram com um processo de um empréstimo, que era um dos empréstimos que já estava citado do Supremo, em relação à Justiça Federal. E como é que eles fizeram isso? Eu fui eleito deputado federal em 2006. Um dia, às 6 horas antes de eu tomar posse, para não ter o foro com prerrogativa de foro, chamado foro privilegiado, eles fizeram uma denúncia. Essa denúncia caminhou paralelamente. E aí foi andando, até que perdeu o sentido. É nesse sentido aí. Eu não fui julgado, ela perdeu a sua validade. Então, esse processo, uma hora nós temos que dissecar como é que é esse lawfare. Esse lawfare, como é que ele age, como é que é a convicção. Nenhuma testemunha me reconheceu, não sabia quem eu era. Eu só conheci os diretores do Banco Rural quando eu fui preso com eles, eu não conhecia antes. Quer dizer, então é uma coisa assim de convicção, de domínio. Você vai escrever um livro sobre isso também, né, Genuíno? Eu estou concluindo, viu? Eu estou concluindo um relato da minha vida. Eu espero lançar até meados de 2021. Estou fazendo com um grande amigo meu, que é amigo de infância, que a gente sempre se cruzou nos caminhos da vida, eu como militante e ele como jornalista, e nós estamos fazendo uma espécie de relato. Roberto Benevides. Ah, o Benevides. Benevides, Então, eu estou trabalhando com isso, né, que eu acho que é um dever meu prestar conta à sociedade, ao povo, aos meus amigos de esquerda, né? E eu tenho esse dever, me move esse dever, me mobiliza. Eu sou um apaixonado pela política, Rovai. A política, para mim, é paixão, é vida. Eu ia te perguntar isso, Janino. Eu conheço você desde 85. Talvez você não lembre de mim, mas eu lembro de ti. Afinal, eu lembro das reuniões que a gente fazia lá, rapaz, em Santo André, se lembra? Isso mesmo. A gente ia lá na São Bernardo do Santo André. Na casa do Pedro. Exatamente. Né? Me lembro. Isso na época que eu ainda era militante da Caminhando, olha só. Isso. E eu era organizador do PRC. Você era o manda-chuva do PRC com o Zé Duarte, né? E outros. E aí, Genuíno, daqueles tempos eu me lembro da tua paixão, me lembro de outros tempos tantos.
fico pensando assim, resolvido um pouco esse caso, essas coisas resolvendo, você está em plena forma. Não é hora de voltar para o jogo, Genuíno? Primeiro que eu estou no jogo. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Estar no jogo é estar na militância. Estar no jogo é estar na militância, é estar na batalha. Eu, por exemplo, não tenho título, nem quero, eu não me formei em nada, porque eu fui expulso da faculdade e não voltei. Eu não tenho propriedade nem riqueza, eu moro numa casa que eu comprei em 84 pelo BNH, no mesmo lugar que moro até hoje. Eu tenho uma experiência de vida que eu vivi grandes momentos da política. Olha, a campanha das diretas, a Constituinte, o meu contato com Ulisses Guimarães. Aliás, um dia desse eu fiz um depoimento de um contato muito forte que eu tive com um deputado de direita, um deputado, mas uma direita digna, que é filho do Zé Bonifácio, o nome dele chama Zé Bonifácio. Eu tive muito contato com ele e ele quis que eu fizesse um depoimento para a biografia dele. Eu relembrei muitas coisas que a gente dialogava no Congresso. E Ulisses me ensinou uma coisa: a política dá solução para tudo. A política, para mim, é uma mistura de poesia e de sangue. Eu vivi a poesia e o sangue. Então, eu não me sinto estimulado para voltar, para exercer mandato. Está entendendo? Eu quero contribuir, quero militar, mas, por exemplo, como militante de base, eu quero ir para as reuniões e o pessoal não perguntar se eu quero ser deputado ou não, se eu estou ali para pedir voto. Eu quero me despir de uma farda, de uma estampa que eu tive. Aliás, eu estou seguindo, Rovair, o conselho de uma grande amiga minha, lamentavelmente faleceu, que foi uma terapeuta que me ajudou muito no auge da crise do mensalão. Ela disse: Genuíno, você tem que dar a volta por cima. Mas dar a volta por cima é você viver a política sem a tribuna, sem o púlpito, sem os paramentos da igreja, nem a farda, nem o paletó e a gravata. E eu estou muito convencido disso. Então, eu ainda estou convencido de que eu quero fazer política desta maneira, sem ornamentação, sem estereotipo, sem aparências. Eu quero ser o que eu sou. E estou muito feliz com isso tudo. Isso pelo seguinte, você está falando de um socialismo renovado. A gente tem, o exemplo que a gente tem que discute isso internacionalmente é o Bernie Sanders, que é um senhor com mais idade que você. E que mas tem outro. Não estou dando exemplo dele, né? Tem outros. Não, mas tem o Chomsky, tem o Zizek. O Zizek. Estou falando do ponto de vista político eleitoral. Tem muita gente. Tem muita gente interessante aí no mundo. Tem o Boaventura dos Santos. Perfeito. Tem contribuições importantes. Tem... Aqui no Brasil mesmo, você vê, por exemplo, nós temos que resgatar a tese do Florestan Fernandes sobre a Revolução Burguesa. Nós temos as contribuições do Gessé. São coisas muito importantes para a gente reavaliar. Por exemplo, toda a literatura que tem surgido de crítica ao lavajatismo, enquanto visão autoritária do Estado e da perseguição judicial. Tudo isso nós temos que estar aberto. Então, eu estou lendo muito, viu, Rovair? Eu estou aprendendo muito. Então, eu estou mobilizado para isso. Eu não estou mobilizado para exercer um cargo. No momento, pode ir, não sei, ninguém nunca pode ser definitivo na vida, né? Uhum. Definitivo na vida, só a morte. A gente tem que estar preparado para qualquer risco. E eu aprendi isso, né? Então, mas no momento eu estou muito mobilizado para essa luta de ideias, para contribuir agora, com o PT e fora do PT. O que já é muito bom. Agora, queria que você falou de farda, e você falou de militares, e falou de inominável. Eu queria, você é uma pessoa que tinha uma relação de diálogo, né, bastante forte com os militares. Aí você falou que se surpreendeu com eles. Como pensar, por exemplo, em restabelecer essas relações com militares? Tem parte dos militares hoje que já estão dialogando contigo, por exemplo, sobre esse momento? Você sempre foi um canal, né, de transmissão dentro do PT dos militares. Eu fiz muito isso quando eu era deputado e depois quando eu trabalhei no Ministério da Defesa. Mas quero dizer para você que, diante
Quando eu vi que os militares fizeram a intervenção no Rio de Janeiro, ficaram um ano comandando o Rio de Janeiro, e não esclareceram quem matou a Marielle, quando eu vi os twitters do comandante do Exército, que eu conheci muito bem, quando eu vi a maneira... Roberto, aqui para nós, você acha que a força das fake news, a força da internet para eleger o capitão não teve a influência de todo o aparato de inteligência das Forças Armadas? E imaginar que tudo isso aconteceu, eu constatei uma coisa dura, que nem a Nova República eles aceitaram. Nem a Nova República. Nem a Constituição de 88 eles aceitaram. Não aceitaram a Comissão da Verdade e sempre procuraram ter um corporativismo autônomo em relação ao poder civil. Por isso que tem justiça militar. E exerce a tutela nos momentos de crise. Todas as crises que o Brasil viveu, desde o período do Estado Novo, Getúlio, 64, a própria crise na Constituinte, que o Ulisses chamou de Três Patetas, a crise de 2016, sempre teve a intervenção aberta ou dissimulada dos militares. Portanto, a questão central é democratizar a relação dos militares com o Estado. Por exemplo, nós temos que deixar claro, militar, juiz, procurador e delegado, se vai exercer um cargo político, tem que ir para a reserva, tem que fazer uma opção, porque quem tem o bônus não pode ter o bônus duas vezes, tem que ter o ônus e o bônus. É assim que a democracia se equilibra. Eu acho que a tutela, a autonomia, o corporativismo dos militares, para mim, me chocou muito. Porque os militares têm uma concepção conservadora relacionada a esse Estado autoritário. Em nome da lei e da ordem, em nome dos valores de uma educação, de um preconceito, em nome de um povo que eles acham, como o próprio vice-presidente falou, que a malemolência do índio, a malemolência, a magia do negro e o ibérico formaram um povo que, na visão dele, explica muita coisa. Não é bem assim. Eu acho que nós temos que fazer grandes transformações. As Forças Armadas têm um papel importante. Um projeto nacional sem Forças Armadas num país com a dimensão do Brasil é inviável, assim como o sistema de justiça. Nós fizemos alguns erros, nós demos força demais ao Ministério Público. Nós incentivamos um corporativismo civil no Estado, achando que ia ser motor da transformação. Exatamente se criou uma casta de privilegiados e que se diz capaz de derrubar qualquer governo, porque na visão deles o governo passa e eles ficam. Porque eles não primam pela soberania popular, que o poder emana do povo. Então, eu digo para você que eu fiquei muito impressionado negativamente com o retrocesso que eu vi nas Forças Armadas. E, olha, eu acompanhei a criação do Ministério da Defesa, acompanhei a discussão da Comissão da Verdade, acompanhei a experiência, inclusive, do governo FHC com a luta dos desaparecidos, acompanhei o governo Lula e Dilma, e eu tinha interlocução, mas tinha coisas, por exemplo, que a gente tocava, mas batia na parede e voltava. Porque há uma petrificação de um conservadorismo histórico no pensamento e na doutrina das Forças Armadas. E a transição no Brasil não mudou com isso. Você pega o Chile, o Uruguai, a Argentina, mesmo o Paraguai, primeiro que a formação do Estado nesses países teve tensionamento, coisa que não teve aqui. Você sabe que a independência foi um grande arranjo político. E as rebeliões do Império e da colônia sempre foram massacradas a ferro e fogo. Então, eu acho que esse autoritarismo influenciou demais, e nós não tivemos condições de alterar. Por exemplo, nós fizemos uma coisa brilhante, que foi a Estratégia Nacional de Defesa. A subordinação dos militares ao poder civil, uma estratégia dissuasória, uma política externa ativa e altiva, a eliminar o conceito de guerra interna, mas ficou, rapaz, essa questão da lei e da ordem. Você sabe que o conservadorismo do capitalismo neoliberal no mundo se dá em nome da lei e da ordem. Isso casou no Brasil. Colou no Brasil a lei e a ordem. Isso é, inclusive, o rabicho
do artigo 142 da Constituição de 88, que é, em nome da lei e da ordem, a convocado por um dos poderes, pode haver intervenção militar. Então, eu acho que tem um autoritarismo impregnado nas entranhas que nós, no processo de democratização do Brasil, não mexemos. Por quê? Porque foi sempre transição pelo alto. Em todos os momentos da crise brasileira, a solução foi sempre pelo alto, nunca foi por baixo. Mesmo quando nós ganhamos a eleição, nós fizemos mudanças pelo alto e não por baixo. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que rediscutir com profundidade para entender como é que os militares estão cumprindo esse triste papel hoje de dar o aval para um governo com essas características, isolado internacionalmente, um governo que brinca com a vida, brinca com a vacina, faz espetáculo com a vida. Não dá, né, para a gente achar que isso é normal. Então, eu acho que tudo isso, é a revelação de algo muito enraizado no país que a gente, de uma certa maneira, não se deu conta. Eu senti alguns sinais, mas faltou, por exemplo, na Comissão da Verdade. Foi um grande feito histórico, pela primeira vez o Estado brasileiro tem uma comissão para fazer um levantamento das atrocidades, coisa que não teve com a libertação dos escravos, coisa que não teve com Canudos. O povo só conhece Canudos por causa do Euclides da Cunha. Uhum. Agora, não ter colocado na pauta o reconhecimento de que houve terrorismo de Estado e uma espécie de reparação ao povo e às vítimas, isso limitou demais. Nós não chegamos nem perto do que o Chile, a Argentina, o Uruguai fez. Então, o conservadorismo aqui é mais arraigado e mais profundo, e nós temos que estar atento a isso, principalmente nesse repensar de um projeto nacional democrático, soberano, justo, solidário, que incorpora, inclusive, essas novas bandeiras de sujeitos novos da democracia participativa, representativa e deliberativa. Genuíno, a gente está chegando ao final aqui, mas eu queria que você falasse de duas coisas. Não sei se a Adri tem mais alguma pergunta, mas eu queria que você falasse do Lula, né? O que você acha que ele deve, o caminho que ele deve fazer? Tem o pessoal do PT achando que já é a hora do Lula passar o bastão, se não insistir com a candidatura presidencial. Essas conversas ficam mais nos bastidores, mas você sabe que elas existem. E se você acha que não, que ele deve lutar pelos direitos políticos, que eu acho que lutar ele deve mesmo, acho que ninguém discorda disso, mas para ser o candidato, ou se ele deve preparar já o sucessor, uma candidatura para ser a pessoa que dentro do PT o represente, seja o Haddad, seja Rui, seja Jacques, seja quem for. Né? E se você tem uma opinião a respeito disso. E a segunda coisa é um pouco também sobre esse balanço eleitoral de 2020. Se você acha que o PT e as esquerdas perderam, como algumas pessoas avaliam, ou se não, se você entende que a gente está num patamar dentro da realidade do possível da situação atual. Eu vou começar pela última, que é clara. Nós sofremos uma derrota eleitoral e política, mas não perdemos a condição de ser protagonista. Mas nós temos que admitir que perdemos uma eleição atípica, num quadro de muita dificuldade, e eu acho que a eleição de 2020 é o terceiro capítulo da eleição de 2016 e da eleição de 2018, cujo alvo foi o PT, seja dissimulado como agora, seja aberto como em 2018, como em 2016. Nesse sentido, eu acho que a esquerda perdeu, mas conteve a sangria. A esquerda perdeu, mas tem capacidade de ressurgir forte para enfrentar a crise sanitária, a crise das vacinas e a crise social em 2021. A esquerda tem condições de recuperar uma frente de esquerda com base numa plataforma comum. Nesse sentido, e tirar as lições de 2020. Por exemplo, quais são as lições? Eu vou enumerar 3. Primeiro, nós não polarizamos uma crítica nacional ao governo do inominável. Nós tínhamos que ter feito isso. Segundo, nós não colocamos na agenda a unidade das forças progressistas e de esquerda.
que eu acho que tinha que ter começado desde o início, já me referi aqui. Terceiro, nós, numa eleição como essa, a gente tinha que ter polarizado. De uma certa maneira, nós não enfrentamos o antipetismo. O antipetismo veio para cima de nós e nós ficamos meio envergonhados, meio na defensiva, mudando de assunto, mudar a cor. Isso não dá certo. Nós tínhamos que enfrentá-lo, denunciar os promotores do antipetismo, dizer o que está em jogo e não se amedrontar. Com base nessas lições, eu acho que nós temos que reaglutinar as forças de esquerda com uma plataforma comum, e eu faço uma diferença entre frente de esquerda e aliança pontual. Frente de esquerda é permanente, é programática. Aliança pontual é o que nós estamos fazendo, por exemplo, com defesa do Fundeb. É o que nós estamos fazendo, por exemplo, denunciando os crimes racistas. É o que nós estamos fazendo quando combatemos as atitudes dos grupos antidemocráticos. Isso é pontual. Agora, tem que ter uma frente mais programática, coisa que nós não fizemos quando governamos o país. Finalmente, sobre a questão do Lula, tem posição muito clara. Primeiro que essa discussão está mal colocada. Você tem que renovar as cabeças, as mentes, as atitudes e os procedimentos. A renovação começa por aí para chegar na idade. O Lula nunca foi obstáculo para ninguém no PT. Nem para mim, quando eu disputava, nem para ninguém que disputava. Ele sempre cumpriu aquilo que era unanimidade no partido. Segundo, falar disso quando ele é alvo de uma perseguição midiática e judicial é mais ou menos fazer o jogo, consciente ou inconscientemente, da burguesia. Terceiro, eu acho que o Lula é um líder popular que tem identidade, tem história e ele tem um papel fundamental para influenciar a esquerda e o PT. E quem achar que arquivando o Lula vai ter futuro para a esquerda, essas pessoas esquecem, Romai, do que fizeram com o Prestes. O PCB, o que fez com o Prestes, o que deu? O que aconteceu com o PCI com a morte do Belinguer? E teve um congresso do Oqueto que acabou com o nome, em vez de ser PCI, passou a ser PDS, Partido Democrático de La Sinistra. Se acabaram. A vida não é dessa maneira. Você já imaginou a música dizer que tem que arquivar o Chico Buarque, o Caetano Veloso, a arquitetura arquivar o Niemeyer, a pintura arquivar um Beethoven, a música arquivar um Beethoven, a pintura arquivar os grandes pintores? Não existe. Essa visão é simplista e faz o jogo da elite. É aquela política boazinha, bonitinha, cheirosinha, daqueles comentaristas da televisão que faz tudo ensaiado. Tem até alguns que dizem como é que estão os ares do mercado, e o mercado se apresenta como tivesse CPF e RG. Eu sou contra esse tipo de visão. O Lula tem que ser um líder popular, um líder de esquerda, e eu não estou discutindo se ele vai ser candidato ou não. Eu estou discutindo o papel dele agora. Primeiro, não aceitamos que ele seja considerado, vetado pela classe dominante. Por que o habeas corpus dele não entra em pauta? É o habeas corpus mais longo para ser decidido. Aliás, vai entrar no Guinness, né, como o habeas corpus mais longo, porque habeas corpus é habeas, rápido. E depois tem todo um veto da mídia. Nós vamos convalidar isso? O que a direita quer? Você tem duas direitas, Robai. Tem uma direita truculenta e uma direita cheirosa civilizada. O que a direita cheirosa quer? É uma esquerda domesticada. É uma esquerda dos bons modos. Não dá. Eu vivi isso, Robai. Quando eu era brilhante no parlamento, quando eu dava entrevista, escrevia nos jornais, o pessoal dizia, porra, o grande deputado, grande figura. Quando eu fui disputar o governo do Estado e virei presidente do PT, os caras diziam, meu, você está virando parte do projeto. Nós temos que atirar em você, porque você é do projeto, você é isso. Carreira solo, todo mundo elogia. Agora, quando você faz carreira do projeto, você passa a ser tratado como inimigo. Então, veja bem, eu defendo o papel histórico do Lula, o papel político dele, sou contra essa ideia de ele abrir caminho, não existe isso. Ele tem que ser tratado como qualquer militante que discute os rumos do país e do PT, e nós não vamos botar na pauta agora a discussão de nomes, nós vamos discutir o programa, a mobilização contra o inominável
Eu defendo que a gente retome o fora o presidente, fora ele, o fora o inominável, defender a vacina, defender a vida, defender o emprego, defender o SUS, e o fora esse governo e suas políticas. Não queremos substituir pelo Mourão. Não queremos um governo que tenha sem o nome, mas que seja o mesmo. Não dá. E nem vou me iludir com os liberais que apoiam o Guedes, mas se diferencia do capitão. Não quero isso. Então, o Lula tem um papel muito importante nesse sentido. E ele, nem eu vou dizer que ele é, nem que não é. Como é que eu vou dizer há 2 anos que ele não vai ser candidato? Isso é uma besteira do tamanho dos equívocos que essa posição representa. Eu, sinceramente, é um besteroide dizer isso. Porque a direita diz isso. A direita não diz isso. E nós caímos na esparrela de dizer isso. Então, eu sou radicalmente contra isso. E eu que tenho uma história no PT que não foi do núcleo dos sindicalistas, portanto, eu estou muito à vontade, porque eu defendo o papel político e histórico do Lula. E vou defender no momento certo que se ele tem que restituir os direitos políticos dele como uma questão democrática. Enquanto o STF não votar a suspeição do Moro e não der os direitos políticos do Lula, não tem democracia. Não tem democracia com isso. É a mesma coisa, não esclarece a morte da Marielle, a democracia está comprometida. Não adianta. Tem coisa, Robai, que a gente não costeia o alambrado. Não pode costear o alambrado. Eu tenho limites. Então, eu vou defender o papel do Lula. Eu acho, inclusive, que ele nunca foi um cara, vamos dizer assim, personalista. Ele ter sido candidato à reeleição em 2014. Não quis terceiro mandato. A Dilma podia... Tinha gente no PT que ele fosse candidato e não a Dilma. Ele, em 98, ele foi candidato para salvar a legenda. Então, eu que não sou um lulista juramentado, compreendo, como marxista, sobre o papel do indivíduo na história, que ele tem um papel a cumprir. O Brasil não pode se dar o luxo de ficar arquivando suas lideranças que têm identidade, que têm história, que têm futuro. Eu não me dou a isso. Entendeu? Eu não faço esse papel. E eu quero que faça isso. Esse daí, cortar esse trecho e mandar para o ex-presidente Lula, ele vai gostar de ouvir essas belas palavras do Genuíno, que, aliás, com as quais eu concordo bastante. Genuíno, queria te agradecer por demais. Quando você for lançar o livro com o Mauro Benevides, por favor, volte para Roberto Benevides. Roberto Benevides. Mauro Benevides é cearense também, mas é... Cearense, eu trabalhei muito com ele na Câmara dos Deputados, o Mauro Benevides. E o Roberto Benevides, um grande jornalista esportivo, trabalhou muito tempo aí, Jornal da Tarde, enfim. Eu quero já te convidar junto com ele para vir aqui fazer um lançamento conosco aqui na Fórum também. E certamente eu vou fazer em Santos, como eu fiz contigo, o lançamento do livro da minha filha. Marcadinho para ajudar a divulgar. Tá bom, valeu. Um grande abraço, Robai, um grande abraço, Dri, tá? Tá, muito obrigada, Genuíno. E a gente vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todos. Beijos a todos. Um dos últimos finais de semana do ano que está passando, que passou com nós aqui guardados. Beijos, até!